Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Próximo item aqui na lista de preferências de sustentação oral é o item 28. Recorrente, Plexpel, Comércio e Indústria de Papel, interessado Fazenda. Esse processo tinha sido retirado em 2020. Mas agora foi pedido, pedido de retirada de pauta da PGFN. Então, com isso, está retirado de pauta. Vamos votar para a pauta, ordem normal da pauta, já vencendo as preferências. O item 1 já foi. Item 2, doutora Érica. Recorrente, Delta Construções, interessado Fazenda. Bom, vamos lá. Ele está abrindo. Então, aqui, gente, é um recurso especial, né, do contribuinte contra o acordo 301-001-704. Né, a questão aqui é a questão da multa e juros mora aplicabilidade, né, para aplicação da multa de ofício, no conceitual do 75, basta constatação e procedimento de ofício e infração legislativa tributária, da qual resulte de regulamento dos tributos. A partir de 1º de abril de 95, é legítima a utilização da taxa Selic nos cálculos de juros. Aí o contribuinte, né, ele depôs a questão do recurso especial de divergência, a questão exatamente a incidência de juros e mora sobre os débitos de estimativa, imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL. O recurso do contribuinte foi admitido somente quanto a essa parte. A Fazenda apresentou, por outras razões, manifestar pelo não provimento do recurso do contribuinte. Então, a matéria aqui, presidente, é tranquila, né? A questão da aplicação da súmula 108. Né, então, eu estou negando o provimento do recurso especial do contribuinte. Perfeito, doutora Érica. Sintética, precisa. Doutora Andrada. Doutora Érica, eu acredito que não seja essa questão, não. Aqui não é incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, salvo equívoco da minha leitura. Seria incidência de juros de mora e multa de mora sobre as estimativas não recolhidas. O contribuinte alega que, acho que denúncia espontânea por ter compensado, não, uma coisa assim. Deixa eu conferir, por favor. Deixa eu conferir também. Dá um tempozinho aí, presidente, eu preciso dar uma olhadinha. Presidente, só um esclarecimento? Posso? Perfeito, pode. Não, é que no próprio relatório da doutora Érica, ela deixou isso muito claro. O contribuinte, a divergência suscitada pelo contribuinte diz respeito à incidência de juros e multa de mora sobre débitos de estimativa. É isso mesmo, doutor Luiz. Isso está... Exato, lendo o seu relatório, segunda página, último parágrafo, está claríssimo. E aí, me parece que não é uma aplicação direta da 108, só para deixar muito claro. Eu aplico o racional, mas não a súmula diretamente. Acompanharia a senhora sem dúvida, mas só para deixar esclarecido que o caso da súmula 108 é um pouquinho diferente. É verdade. A incidência de multa de mora sobre estimativa. É verdade, não é aplicação da súmula. É verdade.
Até sobre esse tema específico, a gente não tem uma súmula dizendo, né? Eu tentei pesquisar. Não tem. Mas o racional da súmula é a aplicação do artigo 61 da 9430. O mutatis mutandis seria aplicável aqui. Eu entendo a raciocínio da doutora Érica. Só quis esclarecer que não seria uma aplicação direta, mas sim uma aplicação indireta. Isso. Sim. Eu vou alterar isso aqui. Então, no caso em questão, ele compensou a estimativa, não recolhendo a multa de mora, considerando dano espontâneo, porque compensação é pagamento, é isso? Perdão, o que eu havia entendido é diferente. Ele recolheu a estimativa com postergação. Só recolheu no final do ano. E aí queremos saber se existe mora, se existe multa e juros sobre o não recolhimento de estimativa entre o período em que a estimativa é devida e o final do ano 31/12, quando ele faz o encontro de contas. Então não seria aquela aplicação daquele acordo do Caio, não? Não, né? Não, porque o do Caio, o que se discute é o afastamento da multa isolada, né, por concomitância da multa de ofício. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista desse processo para dar uma analisada melhor, porque eu acho que o que eu acho que é interessante é verificar se realmente houve o atraso, né, na estimativa, se foi antes de se apurar o imposto também, né, e se houve alguma declaração nesse meio do caminho também, né, porque se a gente for afastar a multa de mora por denúncia, acho que é importante. Tá, perfeito. Doutor Andrade, então, tem que votar antes, já que a senhora pretende pedir vista. Aí, doutora Érica, acho que a senhora pode até dar uma ajudada assim nesses esclarecimentos também, acho que é importante. Sim, né? Eu estou abrindo ele aqui. Presidente, eu acompanho a relatora por negar provimento, né, não pelas mesmas razões. Acho interessante as pedidas de vista do doutor Tatiana, para a gente pode verificar mais alguma coisa, uma coisa que a gente precisa verificar. Não sei se a gente precisa responder uma indagação da Fazenda Nacional em contra-razões. Em contra-razões, ela alega questão de ordem pública para a gente reconhecer que o recurso voluntário foi intempestivo. O recurso voluntário que foi julgado, ela pede agora, em contra-razões, por questão de ordem pública, que ele seja considerado intempestivo. Tem esse pedido dela, não sei se a gente é obrigado a analisar esse... Já que ela não eu não analisei porque, por ser em contra-razões ela alegar isso, ela tinha que ter... Eu acho que anteriormente já tinha que ter entrado com embargos, alguma coisa assim. Não, até concordo, mas talvez seja o caso de falar, olha, não procede, porque isso não foi... Sei lá. Esse é um caso inusitado para mim, né? Pedir efetividade do recurso depois que ele foi julgado. Ficou estranho mesmo, né? Mas pode ser que para não ter, por exemplo, obscuridade, omissão, alguma coisa assim, né? Pode ser que seja importante a gente, pelo menos, sei lá, ou enfrentar ou deixar na corda, né? Eu só falar assim, né? Que no caso de uma preclusão consumativa, que a Fazenda não teria se manifestado sobre isso na primeira oportunidade que ela teve no processo após o recurso voluntário. Ela foi eu vou até colocar aqui. Perfeito. Doutor Andrade, como voto? Acompanho o relator por negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Pelas conclusões. Só um detalhe. Luiz, quer falar? Só um detalhe. Essa foi a primeira manifestação da Fazenda depois do acórdão, tá? As contra-razões é a primeira manifestação que ela teria. Se ela teria que embargar antes ou não, é uma questão de pré-questionamento. E
E aí temos que saber se pré-questionamento é ou não aplicável à Fazenda Nacional. Me parece que o artigo 67 só pede pré-questionamento do contribuinte. Isso. E existe também a questão do efeito translativo do recurso. Esse era o momento que ela poderia se manifestar, já que ela não foi intimada para fazer recurso especial. Agora, o que precisa saber é se, ao fazer essa alegação, ela precisava comprovar uma divergência. Perfeito. Aí ela teria que trazer um paradigma. Isso, para mim, é fundamental. Eu quero só lembrar que isso tem a natureza do chamado recurso adesivo em processo segundo o CPC. Ou seja, eu junto na minha manifestação e coloquei o recurso que eu podia fazer, não dava para eu ter feito antes. Já que está com vista, eu queria deixar registrado, presidente. Obrigado, é só isso. Obrigado, doutor Luiz. Com vista a conselheira Tatiana, após o conselheiro Andrade acompanhar a relatora pelas conclusões. Então, o próximo item da pauta. Sim? Desculpa, presidente. O doutora Érica, você vai reanalisar o seu voto, considerando que a discussão não é juros sobre o eu vou dar uma olhadinha aqui e te falo. Tá bom. Está com vista, doutora Tatiana, e tudo, a relatora pode se debruçar novamente, até mudar, se quiser. Uhum. E tem 3. Recorrente Fazenda, interessado, FNA e ou gestão de franchising. Tirado de pauta, doutora Tatiana. Tem 4, doutora Tatiana também, recorrente Fazenda Nacional, interessado, Império Representações Turísticas Limitada. A palavra é a relatora. O processo já está aí na caixa. Aqui é um recurso especial da Fazenda contra um acordo da primeira sessão, que por unanimidade de votos negou o provimento de recurso de ofício e voluntário, consignando a seguinte ementa, né? Então, ele trata do sigilo bancário, nulidade, que não houve ocorrência, né? Reputa-se correta a decisão que afastou o agravamento da multa de ofício aplicada pela falta de atendimento às intimações em razão da presunção legal de omissão de receita, mas mantida a multa qualificada em percentual de 150% pela conduta fraudulenta. Então, acho que esse que é o ponto. Depósito bancário, omissão de receita, evidencia a omissão de receita, a existência de valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte regularmente intimada não comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações. Então, o satisfeito Fazenda Nacional interpôs recurso especial, contribuído da acordo, que negou o provimento do recurso de ofício, que desagravou a multa de ofício do artigo 44 da 9430, aplicada em virtude de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, sob a justificativa de que descabe o agravamento da multa em razão do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos quanto à omissão, quando a omissão já tenha consequências específicas previstas na legislação. Então, traz assim que a omissão do sujeito passivo ficou devidamente caracterizada, pois não apresentou os extratos bancários e demais documentos solicitados pela fiscalização, entende ser cabível agravamento, devendo prevalecer entendimentos zerados nos acordos paradigmas, uma vez que se mostra correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal. Então, foi dado seguimento ao recurso, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões ao relatório. Dependentes da análise do recurso especial interposto pela Fazenda, entendo que deve conhecê-lo, pois atendido os critérios dispostos no artigo 67, e eu estou concordando com o exame de admissibilidade constante de despacho, tá? Porque para mim está bem, pelo confronto dos ARES, está bem evidente. Quanto ao mérito que ressurge com a discussão acerca do agravamento da multa na omissão do sujeito passivo, quanto à não apresentação dos extratos bancários e demais documentos solicitados pela fiscalização, sem delongas, eu manifesto minha concordância com o acordo recorrido em respeito à súmula CARF 133.
A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou presunção de emissão de receitas ou de rendimentos. Né? Então, por se enquadrar efetivamente na súmula, eu voto para negar provimento do recurso especial da Fazenda. Doutor Andrada. Presidente, a súmula direto, né, doutor Teixeira? A aplicação da súmula 133, né, acompanha a relatora, presidente. Exato. Doutor Luiz. Também acompanha a relatora, presidente. Doutor Valci. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora também. Também acompanha a relatora. Aplicação direta da súmula 133. Então, negou-se o provimento do recurso por unanimidade de votos. Item 5. Doutor Andrada, recorrente Fazenda, interessado Mary Lynch, corretor de títulos, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 6. Doutor Luiz Eduardo, recorrente Fazenda, interessado AES Tietê, retirado de pedido de retirada e retirado por ambas as partes, patrono e PGFN. Item 7. Já foi. Item 8, já foi. Item 9, recorrente Fazenda, interessado Zurich Santander, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 10, já foi. Item 11, doutora Érica, recorrente Acus Trefita, interessado Fazenda. A palavra, doutora Érica. Vamos lá. Trato de recurso especial interposto pelo contribuinte contra o acordo 13.02.002.919, assim emendado. Processo administrativo fiscal, procedimento instalado no período de solução de processo de consulta, formulado pelo sujeito passivo, auto de infração, nulidade. Inocorrência. A formulação de consulta pelo sujeito passivo não tem o condão de suspender a legitimidade dos tributos devidos, pois visa tão somente proteger o consulente da imposição de penalidade enquanto a dúvida quanto à correta aplicação da legislação tributária não é devidamente dirimida pelo fisco. A declaração de ineficácia da consulta formulada pela autoridade consultada pelo não preenchimento de seus requisitos, no termo do artigo 52 do decreto 70.275, dado seu caráter meramente declaratório, tem efeito absurdo, ou seja, extingue qualquer efeito no mundo jurídico. O contribuinte devidamente legitimado apresentou um recurso apresentando três divergências: apreendimento de nulidade de atuação, erro na data da ocorrência dos fatos geradores e impossibilidade de habilitar os grupos de período de apuração de 2002 e 2003 e busca da verdade material. O recurso do contribuinte não foi admitido conforme as folhas 2741 e 2754. Intimado, o contribuinte apresentou agravo que foi recolhido para dar seguimento ao recurso relativo à matéria, eliminar de nulidade de atuação, e foi rejeitado as matérias 2 e 3, que é erro na data de ocorrência dos fatos geradores e busca da verdade material. A Fazenda foi intimada e apresentou contra-razões, manifestando pelo não conhecimento do recurso especial do contribuinte e caso seja conhecido, que seja negado. Eu estou conhecendo, direto ao voto, eu estou conhecendo o recurso especial do contribuinte, concordo com o despacho de agravo número 2793 a 2808. Vai querer votar primeiro conhecimento? Estou direto. Não. Quanto ao mérito, o contribuinte requer a nulidade da atuação sob a alegação de que se encontrava ao abrigo da solução de consulta formulada, ainda não solucionada, quanto da instauração do procedimento fiscal, o que contraria o disposto no artigo 48. A contribuinte apresentou 4 consultas nos autos com o objetivo de saber sobre a espontaneidade e recolhimento dos tributos sem multa de mora, e que não teria recebido, até a data da entrega da impugnação, nenhuma resposta sobre a matéria consultada. O Sistema de Controle Processual da Receita Federal, cujos relatórios foram juntados às folhas 24 e
2479, informa que os referidos processos no decorrer do ano calendário de 2005 foram encaminhados pelo arquivo geral, denotando terem sido concluídas as referidas consultas e sido cientificado o contribuinte. Foram solicitados e obtidas cópias dos despachos decisórios, exarados os referidos processos que foram juntados às folhas 2480 e 2487, os referidos despachos para cimentados. É ineficaz a consulta que não identifica o dispositivo da legislação tributária sobre a qual dúvida referindo-se ao fato genérico. Entendo que o acordo recorrido não merece reparos, pois a consulta ineficaz não produz efeitos, não gerando nenhum direito ao contribuinte. Assim, não há que se falar em nulidade da autodistração. Ademais, de acordo com o artigo 15, na versão do artigo 230, quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da lei, e quando não descrever completa e exatamente a hipótese que se referir ou não, e contiver os elementos necessários à sua solução, salve-se a inexatidão ou omissão for excusável a critério da autoridade julgadora. A consulta é declarada ineficaz e não produz efeito. Aí cita aqui, né, o artigo, corroborando o entendimento exposto, a Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal, visando esclarecer o tema em questão, a consulta declarada no fiscal, exauriu o parecer número 45. Produz aqui, né, salientes, por fim, que o despeito da atuação ter ocorrido antes da declaração de ineficácia da consulta, o fato não se encontra a vedação da legislação tributária, pois a decisão na consulta ficará primeiramente declaratória. Ou seja, se declarada ineficácia, significa que a consulta não produz qualquer efeito e como se nunca tivesse existido. Aí eu até reproduzo aqui o voto do acordo voluntário, estou reproduzindo assim, então estou negando provimento ao recurso pessoal do contribuinte, porque as consultas dele foram declaradas ineficazes. Então, quer dizer, mesmo se ele não tivesse, o auto-titração não tem nulidade, porque a consulta foi ineficaz, então não ia atingir de qualquer maneira o contribuinte. Ele não colocou os dispositivos de lei na consulta, ele fez a consulta foi totalmente errada, elaborada. Então, assim, o acordo recorrido, eu concordo com os argumentos da acordo recorrido, então estou negando o provimento do recurso pessoal do contribuinte. Obrigado, doutora Érica. Essa pauta não tem nem acento, nem cedilha, nada. Quando eu fui ali, acostrefita. Mas, obviamente, é assos, né? É assos. Assos, trefita. Doutor Andrade, como vota? Presidente, acompanha a relatora para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana? Acompanho a relatora. Doutor Luiz? Com a relatora, presidente. Doutor Garcia? Com a relatora? Doutor Jorge? Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa? Presidente, aqui com a relatora também, só esclarecendo aqui, então a gente está considerando que se nega provimento do recurso ao contribuinte porque, de qualquer forma, a solução de consulta dele foi declarada ineficaz. Então, não teria qualquer efeito sobre o auto de infração. Então, eu acompanho a relatora. E a declaração feito ex-tutte. Isso. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. Esse foi o resultado do item 11. Item 12. Doutora Vanessa, recorrente Fazenda, interessado Tiro Construções e Serviços. Palavra, doutora Vanessa. O processo já está na pasta. Então, trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do acórdão. Só um minutinho aqui. Do
do acórdão 1402-002-609, de 20 de junho de 2017, proferido pela segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão, que decidiu negar provimento ao recurso de ofício, não conhecer da arguição de natureza confiscatória do percentual da multa, rejeitar a arguição de decadência e negar provimento aos recursos voluntários. O acórdão recebeu a seguinte ementa. Então, aqui eu transcrevo a ementa e eu grifei a parte que interessa para o recurso especial. Recurso de ofício de gestão passiva solidária, sócio-cotista, exclusão do polo passivo. O sócio não se confunde com a pessoa jurídica de cujo capital participa. E o inciso 3, o artigo 135 do CTN, expressa e restritivamente só atribui a responsabilidade solidária ao sócio administrador em relação aos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Exclui-se do polo passivo a pessoa cujo interesse comum não restar comprovado. Então, na sequência, foram postos embargos de declaração pela Fazenda, sobrevindo o acórdão 1402-002-984, que conheceu e negou provimento aos aclaratórios, então mantendo a decisão embargada. A ementa dos acórdãos de embargos ficou nos seguintes termos: ausente pressuposto fático jurídico para imputação da responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124.1, combinado com 135.3 do CTN, não subsiste a sujeição passiva imputada responsável. Então, não resignada em parte com o acórdão, a Fazenda Nacional interpõe recurso especial de divergência com relação à responsabilidade solidária dos sócios da pessoa jurídica, mais especificamente da senhora Ana Paula Marques Vilarinho, considerada como sócia de fato da pessoa jurídica. Então, trouxe como paradigma dos acórdãos 1401-002-084 e 1301-002-749. Então, busca a reforma do acórdão, né, com relação à exclusão da responsabilidade solidária da senhora Ana Paula. Então, aqui eu trago as alegações da Fazenda Nacional. Em sede de despacho de agravo, o recurso especial da Procuradoria foi admitido, considerando-se como paradigma válido, no entanto, somente o acórdão 1401-002-084. O contribuinte Tilo Construções e Serviços apresentou recurso especial, no entanto, ao mesmo foi negado seguimento, que foi confirmada, negativa que foi confirmada em sede de agravo. Não foram apresentadas contrarrazões. Posso ir ao voto, presidente? Sim. Então, o recurso especial de divergência interposto pela Fazenda atende aos requisitos de admissibilidade, conceito do artigo 67, devendo, portanto, ter prosseguimento. No mérito, cinge-se a controvérsia a imputação da responsabilidade solidária à senhora Ana Paula Marques Vilarindo, considerada como sócia de fato da pessoa jurídica autuada, pois é filha de uma das sócias de direito da empresa Tilo Construções, que foi a empresa autuada. No acórdão recorrido, 402-002-609, integrado e complementado pelo acórdão de embargos, ambos de relatoria do ilustre ex-conselheiro Lucas Bevilacqua, decidiu o colegiado ACO que descabe a imputação automática da responsabilidade tributária de que trata o artigo 135 do CTN aos sócios administradores, ainda que se revele correta a qualificação da pena, sendo necessária a individualização da conduta do administrador. No termo de verificação fiscal, que faz parte do auto de infração, ao ser imputada a responsabilidade solidária à senhora Ana Paula, resumiu-se sua participação no recebimento em 2009 de valor transferido pela Tilo Construções, bem como por ter registrado em seu nome uma empresa no mesmo ramo de atividade desta última. Então, aqui eu transcrevo parte do auto de infração que descreve que a senhora Ana Paula, que era filha da senhora Vânia, que era sócia, recebeu em 2009 a quantia de X reais e teve uma empresa registrada no nome dela com o mesmo ramo de atividade, né? Então, em nome da empresa Atlanta, essa registrada em nome da senhora Ana Paula, não foi encontrado nenhum indício de que ela tenha entrado em atividade, movimentação financeira, transações, enfim. Por outro lado, o nome de Atlanta foi utilizado em operação com terceiros, como será demonstrado nos resultados das intimações aos beneficiários dos pagamentos efetuados por Tilo.
Então, também foi providenciada a intimação para o locador do imóvel da filial de TIM Brasília, solicitando a fotocópia do contrato e se o imóvel foi posteriormente alugado para a Atlanta, não sendo efetivada a intimação por problemas no domicílio informado. De outro lado, ao individualizar as condutas dos responsáveis solidários no termo de verificação fiscal, não há indicação de quais atos a senhora Ana Paula haveria praticado com excesso de poder ou infringido o contrato social ou as normas de direito societário. A descrição genérica de que a mesma contribuiu para a administração da ativo não é suficiente para a imputação da responsabilidade solidária pelo artigo 135, inciso 3 do CTN. Então, aqui eu descrevo a conduta dela como descrito no auto de infração. Não obstante, é evidente interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, onde foi beneficiário de recursos retirados das contas bancárias de tilo, contribuindo para a administração dessa empresa, direcionado ao não pagamento da totalidade dos tributos devidos, os fatos apontam infração à lei e ao contrato social formal. A empresa não foi encontrada, não tendo qualquer patrimônio executável, utilizada para cobertar parte das atividades desenvolvidas por seus sócios, sendo que nem todos constam no contrato social, que das contas bancárias da empresa extraíram vultuosas quantias, além de adquirir bens em seus nomes. Além disso, a empresa foi abandonada, deixando de apresentar declarações posteriores, de acordo com o demonstrativo do IPJ, limitando-se ao ano de 2012, sem informação de qualquer atividade. Então, aqui ele prossegue na descrição. De fato, conforme o artigo 135, inciso 3 do CTN, serão considerados como pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social e estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A aplicação do artigo 135 requer a individualização da conduta dos solidariamente responsáveis, com indicação precisa do ato infracional que gerou o enquadramento naquele dispositivo legal. Ainda, a infração à lei capaz de atrair a incidência da norma em comento deve ser de natureza societária, tendo em vista constituir-se o objetivo da regra responsabilizar o administrador que atua à revelia dos interesses da pessoa jurídica. A análise vem corroborada pelas conclusões proferidas no acordo de impugnação que excluiu a senhora Ana Paula da condição de responsável solidária. Então, aqui eu só vou ler um trecho da decisão de impugnação que bem caracteriza que não houve uma conduta específica dela. Verifica-se que, diversamente do seu irmão, para cuja conta a empresa efetuou várias irrelevantes transferências bancárias ao longo de 2009 e 2010, a senhora Ana Paula foi beneficiária de 5 transferências, todas no mês de novembro de 2009, totalizando o valor de R$244 mil, conforme planilha tal. A meu ver, esse fato não é suficiente para inferir-se que a hora impugnante era sócia da pessoa jurídica. Também a circunstância de ter uma empresa registrada em seu nome, ainda que com o mesmo ramo de atividade, não comprova a sua condição de sócia da TIM. Tal relação poderia prosperar se as duas empresas integrassem o mesmo grupo econômico, o que não é o caso dos autos, haja vista que tal hipótese não foi expressa pela autoridade fiscal, tanto assim que essa outra empresa não foi incluída no rol dos responsáveis tributários. Acresce-se inexistir nas peças processuais qualquer documento que comprove que a hora impugnante detinha poderes de gerência ou representação da TIM. Então, ela foi excluída do polo passivo da obrigação tributária. Então, portanto, na hipótese de ato praticado pelo administrador não contrariar as normas societárias, contrato social e estatuto, o agente será a própria sociedade, e não o sócio administrador, cabendo a esta responder pelo pagamento dos tributos e consectários legais resultantes da autuação, sendo correta a exclusão da sócia de fato, senhora Ana Paula, do polo passivo da demanda. Então, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda, presidente. Eu voto. Doutor Andrada. Eu concordo com a relatora, presidente. Eu dei até uma olhada na decisão da DRJ, que ela já foi excluída do polo passivo desde a DRJ. E, ao que parece, de fato, não está comprovado que a Ana Paula Marques Vilarindo fosse sócia de fato da empresa autuada, né? Então, para essa responsabilidade, precisa provar o interesse comum, ou então que ela seja sócia de fato e tenha incidido em uma das hipóteses do artigo 135. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Tatiana. Aqui não foi comprovada a vinculação, eu acompanho a relatora.
Doutor Luiz. Também acompanha a relatora, presidente. Doutor Valcir. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento a recurso especial interposto pela Fazenda. Item 13, doutora Tatiana, recorrente Fazenda, interessado Sistal, alimentação de coletividade. Certo. É um recurso especial, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra o acórdão da segunda turma ordinária da primeira sessão, né, da quarta Câmara, que por unanimidade de votos negou provimento aos recursos de ofício e ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa. Não procedem às arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59 do decreto. O arbitramento do lucro decorre de expressa previsão legal, consoante a qual a autoridade tributária impossibilitada de aferir a exatidão do lucro real declarado em virtude da não apresentação total ou parcial de livros e documentos pela pessoa jurídica regularmente intimada, está legitimada a adotá-lo como meio de apuração do IR. Injustificável se mostram questionamentos acerca da utilização de dados da movimentação bancária se a receita bruta conhecida for apurada por meio de cruzamento de documentos. A vedação com fisco pela Constituição Federal dirigida ao legislador para exigir o agravamento da multa para 112%, a fiscalização deve fundamentar claramente o auto de infração ou no termo de verificação o intuito de fraude do contribuinte, quando deixe de atender seguidamente às intimações da fiscalização para prestar esclarecimento. Havendo dúvidas quanto ao interesse, a prática conjunta da infração deve ser afastada da responsabilidade solidária da pessoa jurídica, e bem como da pessoa física que não consta no contrato social da empresa em conformidade com o artigo 124 do CTN. E resignada, a Fazenda Nacional opôs em várias declaração em face do referido acordo, alegando omissão e requerendo a inclusão no polo passivo do senhor Marco Aurélio Ribeira da Costa da empresa EB Alimentação Escolar Limitada, conferindo efeitos infringentes para restabelecer a responsabilização solidária. Em despachos, em várias declarações foram rejeitados. Insatisfeita, a Fazenda Nacional antepôs recurso especial, então, contra o referido acordo, requerendo a reforma do acordo recorrido, para restabelecendo-se a responsabilidade solidária da empresa EB Alimentação Escolar, bem como do senhor Marco Aurélio Ribeira da Costa. Em despachos florestais foi dado seguimento, então, ao recurso, em relação ao acordo paradigma 3302002373 e negado em relação ao acordo 1301001644, ou seja, somente deu seguimento à discussão envolvendo a EB Alimentações. Agravo foi interposto pela Fazenda Nacional contra o referido despacho, em despachos folhas 1473 a 1475, o agravo não foi conhecido, sendo confirmada a negativa de seguimento parcial do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Então, esse é o relatório. Dependentes da análise do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, primeiramente resta importante recordar os arestos recorrido e o paradigma 3302002373, né, que foi dado seguimento. O acordo recorrido, ele traz o seguinte na ementa: havendo dúvidas quanto ao interesse e à prática conjunta da infração, deve ser afastada a responsabilização solidária da pessoa jurídica e bem como da pessoa física que não consta no contrato social da empresa em conformidade com o artigo 124 do CTN. O voto vencedor traz o seguinte: com a máxima vênia, ouso divergir do ilustre julgador no que diz respeito à responsabilização tributária da EB Alimentação Escolar e do senhor Marco Aurélio Ribeira da Costa. Contudo, não teço reparo algum ao seu relatório, bem como acompanho o seu voto em todas as outras questões de mérito. Conforme o demonstrativo de responsáveis tributários, o senhor Marco e EB foram classificados como responsáveis tributários, solidários de fato, aquele com base no artigo 124, inciso 1 e 2 do CTN, e este com base no inciso 1 do mesmo dispositivo legal, retome-se a letra do artigo 124 do CTN, né? Primeiramente, faz necessário compreender quando a responsabilidade expressa no artigo 124 do CTN incidirá.
sabe-se por interpretação literal que tal dispositivo trata da solidariedade e que essa depende de duas situações para ser plenamente caracterizada. Situações essas que não precisam ser cumulativas, então, para que uma pessoa física ou jurídica seja classificada como responsável solidário, ela deve possuir interesse comum na situação que constitui o fato gerador. No caso da segunda hipótese, a lei deve apontar quem é responsável por solidário, o que traz dificuldades porque a interpretação literal é insuficiente para aclarar o significado de interesse comum. Ela deve estar muito evidente, não deve haver dúvida de que tal interesse influencia de forma determinante a situação que constitui o fato gerador. Nesse sentido, essa turma já se pronunciou no julgamento do caso Dedini, relatado pelo conselheiro Leonardo Couto, julgado em fevereiro de 2016, cujo trecho do voto é esclarecedor se não vejamos. Então, o Leonardo sempre traz a questão da vinculação. Assim, pode-se concluir que nas hipóteses em que a parte fiscalizada não pode ser enquadrada em nenhuma das opções legais previstas no capítulo de responsabilidade tributária ou de redirecionamento da responsabilidade para a solidarização, só será possível se realmente estar comprovado nos autos que o interesse comum jurídico é capaz de influenciar determinantemente a ação que constitui o fato gerador. Passando agora a responsabilização da pessoa jurídica e da alimentação, adianto que, com fulcro na explicação acima tecida sobre o artigo 124, tampouco merece prosperar a autuação sobre ela. Conheça-se a motivação da fiscalização para enquadrá-la, né? Então, eu trouxe aqui a motivação, né, que realmente ela não traz nada, né, em relação à vinculação. Repreendo primeiramente a conclusão de que as duas pessoas jurídicas Sistal e EB Alimentação, pelo fato de funcionarem concomitantemente no mesmo endereço, possuírem a mesma atividade, os mesmos sócios de direitos, o mesmo real beneficiário, constituem um grupo econômico e, por isso, a EB deve ser considerada responsável solidária de fato no presente processo. Destaque que o único momento em que a EB Alimentação é citada no TVF trata do engano cometido pelo então procurador do Sistal, o senhor Jorge, que ao invés de levar os arquivos desta, por engano manifesto, atendeu erroneamente o termo de ciência e da solicitação de documentos, levando os arquivos digitais da EB Alimentação. Ora, tal fato por si só não pode conduzir à responsabilidade solidária da EB Alimentação. Do contrário, se estaria abrindo um precedente para que qualquer pessoa física ou jurídica cujo nome apareça por engano no processo administrativo, consequentemente figurará como responsável solidário da autuada principal, algo no mínimo ilegal. Então, ele traz aqui o acordo dessa turma, né, que traz que a caracterização da solidariedade prescinde da demonstração do interesse comum, da natureza jurídica, não apenas econômica, e que o acordo também do Fernando Brasil. Com base nessa linha de raciocínio, menos ainda seria possível admitir como solidário de fato uma pessoa jurídica alheia ao quadro societário da recorrente. Não é porque dois supermercados, ou por exemplo, duas farmácias exercem a mesma atividade no mesmo endereço que responderá solidariamente pela outra. Nem mesmo interessa o fato de o sócio ser o mesmo. Obviamente são elementos indiciários, mas devem ser devidamente comprovados. Ainda quanto à alegação de que restou constatado nos autos que parte da receita omitida também engloba os depósitos feitos pela empresa EB para recorrente, entendo novamente ser incontroverso o fato de que não se pode responsabilizar a depositante, pois do contrário também deveriam ser responsabilizados todos aqueles que realizaram a operação bancária com recorrente, como os funcionários e os clientes dela. Não se quer aqui menosprezar o excelente trabalho desenvolvido pela fiscalização, mas havendo insuficientes elementos que possam gerar dúvida no efetivo interesse comum jurídico comum, a decisão do colegiado deve ser para afastar a referida responsabilidade. O Acórdão Paradigma 3302-002-373 traz o seguinte: caracterizado o interesse comum das pessoas jurídicas na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, e, por outro lado, havendo previsão legal que estabelecesse a obrigação solidária entre empresas integrantes do grupo econômico, correta a designação das pessoas jurídicas como sujeitos passivos solidários. O voto, ele traz o seguinte: conforme descrito pelas empresas na ação judicial citada no acordo recorrido, a empresa do grupo GEL, em torno de 15 empresas, atuavam em conjunto nas novas frentes de trabalho e estavam umbilicamente ligadas entre si e gravitavam em torno da GELRI. Pelo histórico constante da petição inicial do processo judicial número tal, fica evidente a existência de interesse comum no resultado dos negócios das empresas prestadoras de serviços terceirizados do Grupo GER, conforme bem demonstrou a decisão recorrida. Então, já havia uma decisão judicial também.
Vê-se que as situações contempladas no acordo recorrido paradigma são diversas, eis que no presente caso não se trata de grupo econômico, tal como comprovado no Ares paradigma, que inclusive traz que resultou comprovado interesse comum no resultado dos negócios das empresas prestadoras de serviços terceirizados do grupo GELR. Ademais, no caso vertente, a pessoa jurídica era mera depositante, o que se vingar essa responsabilização, tal como expresso no acordo recorrido, todos aqueles que realizaram a operação bancária seriam responsáveis solidários. No caso vertente, a pessoa jurídica somente foi incluída como responsável solidário porque o procurador da Sistal, por engano, levou os arquivos da ED e não da Sistal, enquanto no caso paradigma restou comprovada a confusão patrimonial entre as empresas, inclusive porque havia também medida judicial. Em vista de todo exposto, entendo que o recurso não deve ser conhecido por não haver similitude fática, né? Esse é o meu voto do não conhecimento, presidente. Vamos votar no conhecimento. Doutor Andrada? Presidente, eu quero pedir vista desse processo, porque tem dúvida realmente. O trecho da acusação fiscal aqui fala que a EB, né, essa empresa que está sendo discutida, estaria caracterizado como grupo econômico. E aí, como são acordos longos e questões muito intrincadas, eu prefiro analisar com calma, ver as ponderações que a doutora Tatiana colocou aí também em relação ao conhecimento. Então, peço vistas, presidente. Tá. Vista ao conselheiro Andrada, após a relatora não conhecer do recurso e, caso conhecido, negou provimento. Esse é o resultado. Vamos parar a gravação.